Você vive cansada? Não importa quantas horas você durma, mesmo que tenha alguma certa facilidade de dormir, durma a noite toda, acorda exausta, com uma sensação ali como se um caminhão tivesse passado por cima de ti. E se eu te disser que só dormir não basta para sanar essa exaustão? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre descanso. Oi, eu sou Ju Quintal, eu sou nutricionista, espiritualista e praticante de autoconhecimento, e nesse vídeo aqui eu vim trazer algumas reflexões a respeito de descanso e alguns exercícios pra gente colocar em prática para que de fato a nossa mente relaxe. Você já parou para analisar e para pensar o quanto hoje em dia o excesso de produtividade e o excesso de informação tem deixado as pessoas cada vez mais doentes? Fazer um breve comparativo de 10 anos atrás e 5 anos atrás em relação a hoje, a gente vê o boom que as redes sociais tiveram, que o excesso de informação teve nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. E isso tem deixado as pessoas cada vez mais doentes. E por que eu tô falando isso? Simplesmente a gente não consegue desligar a mente. O tempo inteiro a nossa cabeça está ligada em alguma coisa. É o excesso de informação. Parece que se a gente não consome aquele tanto de informação, a gente fica para trás em alguma esfera da vida. Seja na vida profissional, seja na vida social, seja na vida afetiva. Parece que a gente sempre está perdendo alguma coisa. A sensação é que se a gente não souber, que se a gente não estiver ali, a gente está perdendo alguma coisa ou está ficando para trás. Hoje em dia, com o boom do wellness, do excesso de informação, ser hiperprodutivo também virou sinônimo de status. Mas será mesmo que é tão importante assim ser hiperprodutivo? E será mesmo que não parar faz você ser produtivo? Eu não sei se vocês sabem, mas o descanso ele é fundamental para a manutenção da nossa saúde física. Logo, consequentemente, da nossa saúde mental. Imagina que você está conversando na mesa de um bar ou num restaurante com uma amiga sua e ela te conta uma situação. Tu vai conseguir ter um panorama daquela situação muito melhor, porque tu não faz parte daquela situação, tu tá de fora. E é isso que o descanso faz com a nossa mente. Muita gente associa a pausa a um problema, mas o não pausar é de fato o problema. Se a gente não pausa em algum momento, o nosso corpo ele vai obrigar a gente a pausar. Ou vocês nunca tiveram uma situação de algum conhecido, alguém próximo, ou até mesmo contigo, de que ficou tão em excesso ali de produtividade, de trabalho, de afazeres da vida, e aí simplesmente ficou doente. Seja por uma gripe, seja por uma doença mais séria que levou uma internação, mas simplesmente ficou doente e precisou parar. A vida fez com que tu parasse. Pra você ver o quanto é necessário parar. Aquele famoso ditado, vocês já ouviram? Se não é no amor, é na dor? Então se a gente não parar no amor, a vida vai fazer com que a gente pare na dor. E aí a escolha é sua, o que tu vai preferir. Então, vamos pensar um pouquinho nessa questão da pausa, né? Por muito tempo, eu tive muita dificuldade de pausar. Eu tenho uma mente extremamente acelerada. Extremamente comum hoje em dia também, pessoas com mente extremamente acelerada. Mas isso é um traço de personalidade meu, vamos dizer assim. E o pausar fazia com que eu me sentisse uma inútil, como se eu fosse uma folgada. Eu pegava esse chicote mesmo, não era só a sensação de estar ficando para trás, mas era uma sensação de eu sou uma pessoa folgada e eu não sou essa pessoa, então eu preciso provar para alguém da minha própria cabeça que eu não sou essa pessoa, e isso fazia com que eu não pausasse. Isso fez com que eu me perdesse várias vezes no meu caminho. E isso faz com que a gente se perca, porque a gente não consegue ter uma visão do caminho que a gente precisa seguir. Justamente porque é como se nossa vista tivesse embaçada, porque a gente tá tão exausta, que a nossa vista fica embaçada e muitas vezes a gente cai no automático, fazendo com que a gente continue ou fique batendo com a cabeça na parede.
Então faz com que a gente continue algo que não era para continuar, ou que simplesmente encerrou naquele momento, ou que a gente precisa rever como fazer, e a gente fica ali, dando com a cabeça na parede, porque a exaustão faz com que a gente se mantenha no automático. Mas beleza, tudo isso no discurso é muito legal, muito fofo, de nossa, vamos descansar, mas e na prática, como que a gente faz? Como que a gente descansa com uma rotina agitada? Como que a gente descansa com o boleto vencendo e a gente não sabendo como vai pagar? Ou às vezes até sabendo, mas com aquele desespero de muitas coisas, muitas contas chegando? Como que a gente descansa tendo criança em casa, por exemplo? Então tudo isso são questões, questionamentos que precisamos trazer para a nossa realidade e tentar adaptar pequenas distrações, né, vamos dizer assim, pequenas pausas, pequenos descansos durante o dia, para que a gente consiga relaxar a nossa mente à medida do possível. O famoso ditado, gente, o que não tem remédio, remediado está. Isso precisa ser levado para a vida, porque é só assim para a gente conseguir não pirar nessa questão de ansiedade, nessa questão da mente acelerada e não conseguir pausar, porque senão não vai dar tempo, porque senão eu não vou conseguir entregar, porque senão eu vou ficar pra trás. O dia que você não estiver aqui, as coisas vão continuar. Isso é uma coisa que eu levo pra vida e eu espero que você consiga também levar pra vida, que a sua prioridade é você. E o dia que você não estiver aqui, as coisas vão continuar. Então se permita. Se permita. Eu sei que é difícil, não é de um dia pro outro. É um hábito, né? Acaba sendo um hábito conseguir descansar, conseguir silenciar a mente. E para todo hábito requer um tempo ali de execução, requer uma vigilância de execução para que de fato ele se torne automático. E é desafiador. No mundo que a gente vive, principalmente, é muito desafiador. Por isso, então, que eu fiz esse vídeo aqui, pensando, né, em trazer, além dessas reflexões, trazer alguns exercícios que a gente pode aprimorar no nosso dia a dia e que se encaixa em qualquer realidade. Qualquer realidade, em qualquer momento, você consegue fazer essa pausa. Então, absorvam o que serve para a vida de vocês, para que vocês consigam ir aprimorando conforme funcione. Porque o que funciona 100% para mim, para o outro vai funcionar 70%, para o outro 20%, para o outro 30%, e assim a gente vai encontrando caminhos que funcionem melhor pra gente. O que não dá é para falar que é assim que é e pronto, acabou, que não tem nada a se fazer, porque tem, sempre tem. Acontece também, isso é muito importante. Às vezes a gente se acomoda, eu já sei o que fazer. A gente se acomoda naquilo e se deixa de vigiar. E aí acontecem situações na vida que aos pouquinhos a gente vai negligenciando, né? No caso aqui do vídeo eu tô falando de descanso. Acontecem algumas situações na vida que a gente vai negligenciando esse descanso e quando vê, a gente já não tá mais descansando nada e entrou naquele furacão tudo de novo. Então, a gente precisa colocar em prática isso de fato, pra gente ter uma qualidade de vida tanto física quanto mental. Até porque muitos dos sintomas que a gente tem no corpo físico, eles são psicossomáticos. O que isso significa? Primeiro começou aqui, ó. Começou aqui, a tensão começou aqui, isso não foi dissipado e aí vai passando para o corpo físico. E aí a gente desenvolve algumas dores e algumas situações ali por conta de dores e de situações psicossomáticas, tá? Então, antes da gente continuar esse vídeo, eu quero que você comente aqui: eu me permito descansar. E fica comigo aqui até o final para fazer esses exercícios, hein? Então vamos começar? Eu separei 3 exercícios. Então, são exercícios bem simples, como eu já falei aqui no vídeo, que qualquer pessoa pode fazer em qualquer momento.
Alguns exercícios parecem um pouco clichê, e eles podem ser de fato, mas, gente, faz diferença, tá? Então a gente vai começar com o primeiro exercício. O primeiro exercício, é claro, não poderia ser diferente, vai ser um exercício de respiração. Gente, a respiração faz total diferença. Vocês já perceberam quando estão fazendo alguma atividade física, quando fica mais ofegante, que a respiração fica mais rápida, a gente cansa mais? É a mesma coisa quando a gente tá ali precisando descansar, quando a gente tá com a mente agitada. Então, quanto mais a gente retardar essa respiração, mais calma, mais tranquila a nossa mente vai ficando, tá? Então, o primeiro exercício de respiração é a respiração 4-7-8. O que isso significa? A gente vai inspirar em 4, segurar em 7 e expirar em 8. Então, vamos lá? Vamos comigo, hein? Conseguiram entender? Então, inspira em 4, segura em 7 e expira em 8. Mais devagar. Repete esse ciclo 4 vezes ao decorrer do dia. Então, em determinado momento, tu pausa, faz esse ciclo de respiração, 4 repetições, 4, 7 e 8. Depois vai fazer suas atividades. Em outro momento do dia você pausa de novo e repete esse exercício. Importante também, se passar por algum estresse, fazer esse exercício de respiração ajuda bastante, tá? O segundo exercício é o exercício da escrita, ou que a gente também chama de brain dump. Ou seja, tirar tudo o que tá aqui da cabeça para fora, pra gente conseguir deixar espaço, né? Quando a gente tem alguma coisa muito lotada, fica difícil o novo chegar. Então é como se o nosso cérebro tivesse várias caixinhas e as informações elas vão sendo empilhadas nessas caixinhas, só que ele tem um volume. Conforme as informações vão sendo pilhadas nessas caixinhas, ele pode transbordar se a gente não fizer uso dessas informações, e às vezes a gente acaba ficando meio, como fala, esqueci a palavra, mas meio tonto, assim, com a questão ali de tanta informação, de tanta coisa e não saber pra onde ir. Então fazer o brain dump ajuda a gente a esvaziar o cérebro. E aí quando a gente lê, isso também ajuda a gente a ter uma visão melhor. Então isso é bom, tanto pra questão do sentimento, ele tá com uma angústia, brigou com alguém, o que quer que seja, é bom escrever o que gostaria de falar com a pessoa para tirar aquilo de ti, mas também pra gente fazer esse alívio mental. O alívio mental, ele não tem conexão. O que isso quer dizer? Tu só vai pegar ali um papel e escrever tudo que tá na sua cabeça, tudo, não precisa fazer sentido, as frases não precisam ter relação, não precisam ser conectadas, não precisa fazer sentido. A ideia é simplesmente só tirar as palavras da sua cabeça para fazer com que esvazie a mente, certo? Esse exercício você pode fazer uma vez ao dia. Por exemplo, se foi um dia muito estressante, ali quando você chegou das suas atividades mais à noite, antes de dormir, é interessante fazer esse exercício para conseguir dormir de forma mais tranquila, com a mente limpa pro outro dia. E ainda passando um tempo ali que tu escreveu, tu consegue ainda ter, quando lê, ter uma visão melhor. É igual quando a gente faz redação na escola e depois a gente lê de novo. Então a gente escreve ali, tem o papel de escritor, e depois que passa um tempo que a gente vai ler, a gente tem o papel de leitor, que muda a percepção. A mesma coisa em relação à escrita e depois à leitura. Você não é obrigado a ler muito tempo depois, mas se tu fizer isso mais à noite e deixar para o outro dia, a clareza e a percepção ela fica mais aguçada, certo? E o terceiro e último exercício, porém não menos importante,
talvez seja o mais desafiador para as mentes extremamente inquietas, que é ficar em extremo silêncio. Acharam que ia ser alguma coisa mega complexa? Não. Por isso que eu falei, gente, esses exercícios são simples e qualquer um pode aplicar em qualquer momento do dia. Então, esse terceiro exercício do completo silêncio, o que você vai fazer? Vai arrumar algum lugar que você consiga sentar confortavelmente e consiga ter a privacidade de ficar de 5 a 10 minutos em completo silêncio, sem trocas, então sem conversar, sem telas principalmente, só tu e seus pensamentos. Essa é a ideia desse exercício. Primeiro, tu começa com 5 minutos e depois, à medida que tu se acostumar e sentir necessidade, tu pode ir aí aumentando até 10 minutos. E se depois quiser ficar mais tempo, aí é só sucesso. Mas para fazer várias vezes ao dia, de 5 a 10 minutos normalmente é o mais indicado. Ainda mais se utilizar outros exercícios conjugados, tá? Então é em completo silêncio, sentado de forma confortável e só contemplando a sua cabeça, só contemplando a paisagem, vamos dizer assim, tá? Vão vir pensamentos intrusos, vão vir coisas, eu esqueci que eu tenho que comprar não sei o que no mercado. Deixa, os pensamentos eles vão passar. É ilusório que a gente vai sentar, aquietar a mente e simplesmente nossa mente vai ficar um vazio. Ela não vai ficar um vazio, ela vai ficar um vazio depois de muito tempo de prática. Mas no geral os pensamentos eles passam. Então deixa os pensamentos virem e passarem. Não importa o que você esteja pensando. O importante é tu ficar em extremo silêncio e sem nenhum tipo de distração entre esses 5 e 10 minutos. Certo? Então, façam esses exercícios, depois comentem aqui como foi pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ajude quem tá precisando aí descansar a mente. Te vejo no próximo vídeo.